Jacó passou anos fugindo, carregando o peso de ter enganado seu irmão Esaú. Agora, o momento mais temido chegou. Esaú vinha ao seu encontro, com 400 homens. O que parecia ser o fim para Jacó se transformou em um dos momentos mais surpreendentes e emocionantes de toda a Bíblia. Uma história real, de perdão, coragem e reconciliação que atravessa séculos e toca corações até hoje. A história de Jacó e Esaú não é apenas sobre irmãos em conflito. É sobre escolhas que mudam destinos, feridas que atravessam gerações e, acima de tudo, sobre a força transformadora do perdão. Desde o momento em que Jacó tomou a bênção que pertencia a Esaú, uma sombra de dor e raiva pairou entre eles. Anos se passaram e agora, o reencontro que parecia impossível estava prestes a acontecer. Jacó, mais velho, mais maduro, mas ainda carregando o peso do passado, se prepara para rever aquele que um dia jurou matá-lo. Esaú, do outro lado, não vem sozinho. Traz consigo um exército de 400 homens, e com eles o mistério de suas intenções. Será que o ódio ainda arde em seu coração? Ou o tempo e a vida o ensinaram algo mais profundo? O reencontro entre esses dois irmãos não é apenas um momento histórico, é uma janela aberta para o coração humano, para a dor, o arrependimento e, acima de tudo, para a capacidade divina de restaurar o que parecia perdido. Nesta narrativa poderosa, veremos como o medo pode se transformar em paz e como a fé pode abrir caminho para o inesperado. Acompanhe cada passo dessa jornada de reconciliação que ecoa até os nossos dias. A notícia se espalhou como fogo entre o acampamento de Jacó. Esaú estava vindo, mas ele não vinha sozinho. Ao seu lado marchavam 400 homens. O coração de Jacó disparou. O tempo parecia ter voltado, trazendo de volta todo o peso de uma culpa que ele tentou enterrar. Por mais que os anos tivessem passado, a lembrança da fuga, do medo e da ameaça de morte estava viva. Ele não sabia o que esperar daquele encontro. Talvez um confronto, talvez vingança. Diante do medo, Jacó agiu com sabedoria e estratégia. Dividiu seu povo em grupos, organizando suas esposas, filhos e servos em fileiras, colocando os mais vulneráveis na retaguarda. Era um gesto de proteção, mas também um reflexo de sua angústia. Se Esaú atacasse, talvez alguns escapassem. Jacó não queria guerra, mas se preparava como quem sabia que poderia enfrentar a pior das dores. Naquela noite, Jacó não dormiu. Ele se levantou, atravessou o ribeiro com sua família e depois voltou sozinho. Em silêncio, lutava com pensamentos, medos, lembranças. O passado parecia ter voltado para cobrar um preço, e o futuro ainda era incerto. Seu coração estava dividido entre a esperança de um milagre e a realidade de um reencontro que poderia ser o último. A tensão era quase insuportável. Cada passo dado por Esaú em direção ao acampamento fazia o chão tremer no coração de Jacó. Ele não era mais o mesmo homem de antes. Mas será que Esaú também havia mudado? Será que a dor do passado havia se transformado em ira? Ou teria o tempo curado o que parecia irreparável? O cenário estava montado. 2 irmãos, uma história inacabada e um destino prestes a ser selado. Quando Jacó finalmente avistou Esaú e seus 400 homens ao longe, o medo apertou seu peito como um laço. Era o momento que ele tanto temia. E ainda assim, em meio à insegurança, ele fez algo inesperado. Saiu à frente de todos. Não se escondeu atrás de sua família, nem recuou para observar de longe. Ele foi o primeiro a caminhar em direção ao irmão que um dia quis tirar sua vida. Com passos firmes e humildes, Jacó se aproximava. A cada metro, seu corpo se curvava diante do irmão. Uma vez, depois outra e mais outra, até completar 7 reverências. 7 vezes ele se inclinou ao chão, num gesto simbólico que demonstrava respeito, rendição
e arrependimento. Não era apenas um costume da época, era uma expressão profunda de seu desejo de paz. Era Jacó colocando o orgulho no chão e oferecendo ao irmão a chance de recomeçar. A imagem era poderosa. O patriarca que havia lutado com Deus e com homens, agora se curvava diante do irmão que havia enganado. Não havia palavras, apenas gestos. Cada inclinação dizia o que a voz não conseguia pronunciar. Era como se Jacó gritasse em silêncio: eu me arrependo, eu quero a paz, eu não sou mais aquele que fugiu. A atitude de Jacó não foi de covardia, mas de coragem. Ele poderia ter fugido mais uma vez, poderia ter preparado defesas, poderia ter mandado servos em seu lugar, mas escolheu encarar seu passado com humildade. A força de Jacó não estava em sua posição ou riqueza, mas na disposição de se humilhar. E esse gesto silencioso abriu espaço para algo que ninguém esperava. Jacó ainda estava com o rosto curvado ao chão quando percebeu que Esaú corria em sua direção. O tempo pareceu desacelerar. Cada passo do irmão era um mistério. Seria o início de um ataque? Seria o fim de sua jornada? O coração de Jacó batia descompassado. Ele não sabia o que esperar. Mas então, o impensável aconteceu. Esaú não levantou a espada, não gritou palavras de acusação. Ele abriu os braços e, antes que Jacó pudesse dizer qualquer coisa, foi envolvido em um abraço apertado. Era como se o passado tivesse sido deixado para trás naquele instante. Esaú o abraçou com força, e ali, naquele silêncio quebrado, apenas pelo som do choro, dois irmãos voltaram a ser família. Ele o beijou, e ambos choraram. As lágrimas que escorriam não eram apenas de emoção, mas de libertação. Anos de dor, mágoa e separação foram lavados ali, naquele gesto. O perdão tomou forma entre os dois, como se Deus estivesse ali, costurando novamente os laços rompidos. Não foram necessários discursos, acusações ou justificativas. Bastou o toque sincero entre irmãos que, mesmo marcados pela história, decidiram escrever um novo capítulo. Aquele abraço não apenas salvou a vida de Jacó. Ele mudou o rumo de uma linhagem. Mostrou que mesmo as feridas mais profundas podem ser curadas. Esaú teve o poder de vingar-se, mas escolheu amar. Jacó se humilhou e foi recebido com graça. E naquele momento, diante dos olhos da família e dos servos, algo sobrenatural aconteceu. A paz venceu o medo e o perdão calou o passado. Depois do abraço que selou a reconciliação, Jacó começou a apresentar o que havia de mais precioso em sua vida: sua família. As mulheres se aproximaram uma a uma, acompanhadas dos filhos. Primeiro vieram as servas com seus filhos, depois Lia e seus filhos, e por fim, Raquel com José. Cada um se curvava diante de Esaú, repetindo o gesto de reverência e respeito iniciado por Jacó. Era uma cena carregada de emoção. Não era apenas uma saudação formal, era a apresentação de vidas que, até então, haviam crescido sob o medo de um reencontro que poderia ser trágico. Jacó, ainda tomado pela emoção do momento, insistiu em entregar a Esaú os presentes que havia preparado dias antes: rebanhos de ovelhas, cabras, bois, camelos e jumentas. Tudo meticulosamente separado em grupos como uma verdadeira oferta de paz. Não era um simples presente, era uma forma de expressar arrependimento, gratidão e o desejo de restaurar o relacionamento perdido. Jacó não estava tentando comprar o perdão, mas honrar o irmão que o havia perdoado. Esaú, ao ver tudo aquilo, recusou de imediato. Disse que já tinha o suficiente, que não precisava de nada. Mas Jacó insistiu, com palavras que saíam do fundo do coração: se te achei favor, aceita este presente das minhas mãos, pois ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, visto que me recebeste com bondade. Era como se Jacó estivesse dizendo: o que você me deu vale mais que tudo isso, mas deixe-me oferecer algo em troca.
E assim, Esaú finalmente aceitou, não pelo valor dos bens, mas pela importância do gesto. Naquele momento, o passado foi sepultado com honra. O perdão se manifestou não apenas em palavras e abraços, mas em atitudes concretas. Jacó não apenas pediu paz, ele construiu a paz com gestos sinceros. Esaú, por sua vez, mostrou que o coração pode ser maior que qualquer mágoa. A reconciliação entre os dois não foi silenciosa. Ela foi vivida, testemunhada e registrada como uma das passagens mais comoventes de toda a Bíblia. Após o reencontro, os laços restaurados e o perdão selado, Esaú fez uma proposta a Jacó. Ele se ofereceu para seguir com o irmão, marchando lado a lado até Seir. Era uma oferta nobre, um gesto que mostrava não apenas reconciliação, mas também disposição para caminhar juntos. Porém, Jacó, com sensibilidade e prudência, respondeu com honestidade. Sua caravana era lenta, composta por crianças pequenas e rebanhos frágeis. Qualquer pressa poderia ser um risco. Ele preferia ir no seu próprio ritmo. Jacó também recusou os homens que Esaú ofereceu como escolta. Não havia mais medo. O que ele precisava naquele momento era paz, tempo e espaço para reconstruir sua jornada com tranquilidade. Esaú compreendeu e, com um novo entendimento entre irmãos, voltou para Seir. Não houve mágoa, não houve tensão, apenas respeito mútuo, fruto de um reencontro verdadeiro e transformador. Jacó então partiu com sua família em outra direção. Seguiu até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Ali, naquele lugar de descanso e reconstrução, ele firmou seus passos. Não apenas como líder de um clã, mas como um homem que havia vencido o maior de seus conflitos, o confronto com o próprio passado. E não parou por aí. Depois, Jacó chegou a Siquém, na terra de Canaã. E ali, erguido diante do céu e da terra, ele construiu um altar. O altar não era apenas uma estrutura de pedra, era um testemunho vivo de tudo o que havia acontecido. Era a resposta espiritual a um momento de restauração. Jacó chamou aquele lugar de El Elohe Israel, Deus, o Deus de Israel. Era como se ele dissesse: fui restaurado, fui perdoado, e agora pertenço ao Deus que torna possível até o impossível. O reencontro entre Jacó e Esaú nos revela mais do que uma simples reconciliação familiar. Ele nos mostra o poder do perdão verdadeiro. Aquele que não exige explicações, que não espera compensações, mas que nasce de um coração disposto a deixar o passado para trás. Jacó teve a coragem de se humilhar. Esaú, a grandeza de perdoar. E juntos, escreveram um dos momentos mais emocionantes da história bíblica. Essa história nos lembra que até mesmo as relações mais quebradas podem ser restauradas quando há sinceridade, humildade e fé. Nem todo reencontro é fácil, nem todo abraço vem sem dor. Mas quando o amor é maior que o orgulho, quando a fé é maior que o medo, milagres acontecem. Jacó e Esaú se afastaram como inimigos, mas se reencontraram como irmãos. Que essa narrativa continue ecoando nos corações, lembrando a todos nós que nunca é tarde para perdoar, pedir perdão e recomeçar. Porque quando o perdão entra em cena, até as feridas mais profundas se tornam caminhos de cura. Se essa história te tocou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança, reconciliação ou simplesmente de um lembrete de que o perdão ainda transforma vidas. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes da Bíblia. Sua participação aqui é muito importante para que mais pessoas conheçam o poder da fé, do amor e da restauração.